Essas duas quinas, meus amigos, eu vou tirar essa parte usando o estilete e depois acertar com a lima. Pronto, parte superior da frente do radiador arredondado, como vocês podem ver, fica bem bacana o detalhe. Agora, meus amigos, nessa parte aqui onde eu fiz a marcação com prego, fica um pouco alto, então na hora da gente colar, pode ser que dá um probleminha ali dele ficar erguido. Então é bacana eu passar a lima, não sei se dá pra ver no vídeo, mas ela fica alta onde foi ponteado com prego. Então passa a lima para deixar isso aqui certo, para você não ter problema na hora de fazer a colagem, beleza? Pronto, primeira etapa aí do plástico PS cortado. Agora vamos fazer a aplicação. E agora, meus amigos, eu vou iniciar colando essa parte da textura, que é a parte superior da frente da cabine, na sequência detalhe do radiador e assim sucessivamente. Sempre entorta um pouco a ponta para na hora da gente fazer a colagem nas laterais aqui, que é chanfrado, ela não criar tanta resistência. Já temos a marcação com a posição que vai ser colado. Posiciona, cola um pedaço do durex, aplica a cola de um lado, depois finaliza, cola do outro lado. Tá aí, meus amigos, vocês viram, colei o durex na parte de cima para ficar fácil de colar e o detalhe não sair do lugar. Vocês viram aí, ó, foi bem bacana e é fácil de fazer a colagem dessas partes, beleza? Pronto, agora eu vou colar os dois detalhes que vai na lateral da frente. É sempre bacana dobrar um pouco a ponta para acompanhar o chanfrado da cabine. Finalzinho dele aqui, ó, termina no chanfro. Dobra um pouco aí para você não ter problema na hora de fazer a colagem. Pronto, meus amigos, colado a primeira etapa da textura do plástico PS de 1000 mm. Agora eu vou fazer a marcação desses dois detalhes. Na sequência, esse já está cortado, eu vou cortar esse aqui, vai ficar no meio do detalhe superior. Vou usar esse desenho como gabarito, meus amigos, cortar uma tira e depois eu corto no tamanho desse detalhe. Agora com uma lima, arredonda as pontas.
Pronto, meus amigos, os dois detalhes, ok? Agora vamos fazer a instalação. Eu uso a ponta do estilete, meus amigos, para movimentar o detalhe, porque além dele ser leve, ele é pequeno e é bem mais fácil de centralizar dessa forma. Cola instantânea. Pronto, parte do Pacho PS de meio milímetro textura instalado. Agora eu vou instalar o ressalto, que é aquela parte do MDF. Só que antes de instalar esse ressalto, que vai ser o detalhe da frente do radiador, eu vou fazer um pequeno chanfro. Não sei se dá para ver, vai ter um risco, tem um traço aqui em volta do desenho do PDF. Eu vou fazer um chanfro mais ou menos uns 3 milímetros em volta de todo o desenho. Vou recortar em volta para fazer a marcação. Pronto, meus amigos, agora eu vou fazer um pequeno chanfro usando o estilete, depois acerta com a lima em volta desse detalhe. Pronto, meus amigos, o chanfrado fica assim, tá? Ele dá um efeito bem bacana, porque esse detalhe da frente do radiador, ele é um pouco arredondado mesmo. Então isso aqui já dá um detalhe a mais, beleza? Agora, feito isso, vamos fazer a colagem dessa parte, esse espaço que já está gabaritado. Reforça o gabarito. Agora, meus amigos, é só aplicar a cola e posicionar e pressionar. Tá feito. Primeira parte, textura, frente, cabine e frenê. Pronto, meus amigos, colado o ressalto frente do radiador. Agora eu vou fazer detalhe, lanterna e farol. Para isso eu vou precisar arruelas e o palito de churrasco. E agora, meus amigos, eu vou passar para vocês a dimensão das arruelas que eu vou usar para fazer detalhe de farol e a dimensão do palito de churrasco que eu vou usar para fazer detalhes da lanterna. Palito de churrasco diâmetro de 4,4 milímetros. Arruela diâmetro de 14,7 milímetros. Agora essa arruela, meus amigos, tem uma parte dela que é arredondada e uma parte, o acabamento é mais grosseiro, tá? Eu vou colar com a parte arredondada para cima, vou colar ela nesse pedaço de MDF de 2,8 milímetros, mas lembrando, você pode usar o MDF de 2,5 até 3,5 milímetros, a espessura que não tem problema nenhum. Vou colar as duas arruelas nesse pedaço de MDF, posiciona e pinga a cola. Agora, enquanto a cola seca, eu vou cortar duas partes, mais ou menos, meus amigos, de 2,5 milímetros a 3 milímetros, tá? Eu vou cortar os dois pedaços que eu preciso para fazer os detalhes de lanterna. Depois eu passo para vocês a medida de quanto ficou cada pedaço. Quando vai cortar esses pedaços, meus amigos, corta girando o palito, fica bem mais fácil, o corte fica bem mais reto.
Lembrando, meus amigos, que eu uso esse palito de churrasco, ele é feito de bambu, tá? Mas se você achar qualquer outro material, seja um canudo de refrigerante, qualquer material que substitui o palito de churrasco no diâmetro, por exemplo, se você achar um canudo 4.4, qualquer plástico ou o próprio palito de churrasco, pode substituir, que não tem problema nenhum. E 2 milímetros a mais, 2 milímetros a menos, não dá tanta diferença, sendo que eu acredito que se ele ficar um pouco maior do que esse diâmetro do palito de churrasco, facilita bem mais para você instalar o detalhe de farol. Quanto menor, mais difícil, mas acredito eu que na qualidade de detalhe da miniatura você não vai perder nada. Beleza? Então aí vocês veem qual material você pode substituir o palito de churrasco, ou você pode usar o próprio palito de churrasco, que vocês vão ver que vai ficar bem bacana esse detalhe da miniatura. E para instalar esses detalhes da lanterna, que é os pedaços do palito de churrasco que eu cortei usando o estilete, eu vou usar uma pinça para ficar mais fácil aí de posicionar, né? Ele nos espaços pede a textura. E eu falei para vocês que eu ia passar a medida do tamanho que eu cortei esses dois pedaços do palito de churrasco para a gente fazer o detalhe da lanterna. 1,7 milímetros, meus amigos. Lembrando que pode ser 1,7 milímetros, 2 milímetros, não dá diferença no final, vai ficar bem bacana porque você está cortando isso um por vez e com estilete girando o palito de churrasco. Positivo, então com certeza não vai ficar na mesma medida. Deixa eu medir o outro aqui para ver quanto que ficou. 1,8 milímetros, até que ficou bom. Mas é isso aí, pode cortar, se ficar 2 milímetros, 1,8, isso aí não faz diferença no final do detalhe da miniatura. Positivo?